Fala aí, galera do Hack! Hack! Pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Feliz quinta-feira, o melhor dia da semana, por quê, Aninha? Porque hoje é dia de podcast! Yes! Nós vemos... agora a gente está se vendo, né? Uou, a gente vê que você está aqui. Cara, What are you saying? meu português está estragado. Eu falei, a gente... Vai ser consertado em nome de Jesus. Yes, eu recebo. Eu falei, a gente está se vendo. Tentei falar que a gente Estamos vocês estão aqui Yes. assistindo mais uma vez o episódio novo do Rec Podcast. Yes. Seja bem-vindo de volta. But yeah, take the lead. Meu nome é Nicolas. Meu nome é Aninha e nosso propósito com esse podcast é reconectar os jovens a Cristo. A Cristo. Yeah. A Ele toda a honra, toda a glória para sempre. Man. Mas é isso, pessoal. E hoje estamos com um convidado muito especial, nosso grande amigo, Yes. o Henrique! Henrique! Lá de Obrigado. Minneola, New York. New York, New York. I'm here, guys. Eu só falo porque quem I'm sabe. so happy. Oh, yay! E eu só falo porque você sabe que nós somos Jersey Squad forever. Right, Gabe? Jersey Squad. Aí. Sorry, eu sei que é... Sorry, New Isso é Jersey. muito massa. Cara, sorry, but New Jersey is better. New Jersey é melhor que Yeah. Nova York. ok, Yeah. ok, no problem. Só que na verdade é a mesma coisa, né? New York, New Jersey. Mas eu falo a verdade, a sua área lá, Não, a história é muito boa. A Minneola, história- Long Island, right? Yeah, se aquela área toda fosse New Jersey, eu até... daria pra lá. Eu ia Mas pra lá. precisava ser New Jersey. Yeah. Precisava é ser aquela, New aquela coisa de coração, sabe? Que onde você nasceu, você carrega pra sempre. Yeah, Isso é com I eu e- like the Minneola porque foi o lugar onde eu... Na verdade, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não morei direto em Minneola. Eu morava um pouco mais pro final da ilha, né, ali mais próximo dos Hamptons. Ah, ok. E aí era o meu sonho, porque eu assistia filme, televisão, coisas. Eu sempre vi muitas coisas dos Estados Unidos. Eu achava lindo aqueles filmes que começava com a câmera andando no meio da rua, cheio de árvores, aqueles jardins na frente. É aquela área O lá. senhor Wilson aparecendo, pegando o jornal. E era muito. Então, na hora que eu pude ver isso com os meus olhos, eu falei, thank God, isso é Deus é maravilhoso. bom, Deus realiza sonhos, E né? aí depois a gente foi morar em Minneola por conta do ministério que a gente faz parte. E aí hoje a gente vive ali. Na verdade, a gente mora em Williston Park, que é atravessar uma rua, a gente tá em Minneola. Nossa, então é tipo oh. vizinho de Minneola. É, lá, não sei como que é aqui, mas as cidades lá, que pra mim são bairros, Aham. no Brasil, certo. porque são pequenas, Ah. é muito perto um da outra. É atravessar Sim. uma rua, você já mudou de endereço. Entendi. Yeah, tem isso entendi. também. Tem, tipo assim, se você mora em... Isso aconteceu com minha amiga, na verdade. Ela morava em Hillside, Aham. só que estudava em Elizabeth, porque ela morava na mesma rua que era a divisa. É, lá tem tipo um três corner, tem Elizabeth, Union e Hillside. Não, Hillside. Elizabeth tá no meio de tudo. Você atravessa a my rua, God. você tá... Eu estudava, onde que era minha escola, no meu primeiro ano do high school, era, tipo assim, basicamente em Union. Ou Roselle. Ah, sei lá, não lembro. Roselle era também é basicamente, pátio. literalmente lá. Yeah, this is What? confused. Ó, tá vendo? Tô Você treinando você inglês. Tá o seu treinando português, inglês. português, seu inglês melhorou bastante, Ué, viu? tô I can tentando, né? see. Quase 2 anos nos Estados Unidos, a gente tem que aprender umas palavrinhas, né? Yeah, uhum, Mas tá certo. podem me corrigir. É porque eu sou um pouco ousado, então, mesmo talvez falando errado, eu tento, porque a expectativa é que alguém me corrija pra eu Aham. aprender. Tá certo. Porque a gente tem que aprender, a gente tem que aceitar os feedbacks, né? Yeah. Ó, podem me falar, Henrique, não é assim, pronuncia-se assim. Cara, eu vou amar vocês mais ainda do que eu já amo. Então saber, você então. ama crítica, você ama... E é crítica construtiva, Construtiva. né? Uhum. É porque, na verdade, a palavra crítica no português, ela não, É ela, muito- ela é muito forte, mas eu amo os toques. Yeah. There you go. As Em inglês dicas, também os- é bem forte. Ou Credit, yeah. os tips. Yeah. Oh, you see? Tips. Look at him Tá go. sabendo inglês? Tá sabendo E inglês? você que não já. sabe, ó, pega aí, viu? Step by step, guys. Step by step. E você que não entende inglês, pega os tips aqui, viu? Right? Ai, meu Qualquer- Deus. É, cara, né? Daqui a pouco você vai ter que fazer um curso de inglês, cara. Vai ter que acabar ensinando o pessoal em inglês. Sim. Ele vai ser o professor agora, não é? Vai ser o professor Henrique. Eu sou chato porque eu falei assim, eu vou aprender o inglês e eu quero falar sem sotaque, eu quero parecer um nativo Americano, falando, é. né? Tipo, é pra falar é sorry. Sorry. Eu quero falar Ele sorry. tá pegando, ele tá pegando. Entendeu? Então, Você é de São Paulo, por acaso? eu nasci em São Paulo, mas eu morei na Bahia, depois eu morei a maior parte do meu tempo em Minas Gerais. Ah, ok. Não, porque... Valadares? Não. Ah. Uberlândia, Triângulo Ai, Mineiro. ah, I Uberlândia. love Uberlândia. Uberlândia, eu já Não, porque- conheço. Mano. Já conheceu? É porque, normalmente, as pessoas que vêm de São Paulo têm facilidade de conta do pronunciar as palavras em inglês. Né? Talvez nem de aprender, mas a pronúncia Você sempre é sabe, mais fácil. você sabe como que eu
treinei um pouquinho. É porque eu trabalhei para uma empresa que o dono ele era brasileiro, mas morava em Londres, que o inglês é um pouco diferente, e morava no Brasil. Então eu achava maravilhoso quando ele falava a palavra procurement. Ó. Procurement. Procurement? Yes. Só que eu achava legal a forma da pronúncia. Procurement. E aí eu ficava I can't- treinando. Procurement. Esse Procurement. procure. Essa trava na língua é É. isso que eu acho muito legal. E eu falei assim, não, eu vou aprender o inglês para poder falar igualzinho o nativo. Entendi. Nossa, mas o inglês lá da Inglaterra é legal. I love it. Just saying. É um pouco mais formal, né? É mais formal. A gente é Porque muito... foi eles que criaram a língua, né? E passaram pra gente. Ó, eu não sei como é que a Austrália também pegou, mas... I don't know. É porque eu acho que a Inglaterra também... A Inglaterra já pegou... Ai, gente, não me pergunta nada de história, que eu sou muito ruim, mas eu já sei que a Inglaterra já tomou conta de tantos países que, meu Yeah. Deus do Eu céu. imagino que a Austrália foi tipo... Cowboy de Inglaterra. Cowboy de Inglaterra, sabe? Vai lá e fala... Alrighty, mate! Like, sabe? Yeah. That's so true. Tipo um Encaixou cowboy de perfeito. Inglaterra. Ai, mas, gente... Anyways, vamos voltar no No assunto. Henrique, se apresente. Quem é você? Quem é você, meu Prazer. Meu nome é Henrique Leal. Eu tenho 30 anos de idade. Uau. cara? Da geração Z no coração, né? Yes, sou filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Transformado por Jesus, apaixonado por Jesus. Marido da Larissa. Ó, Larissa. Larissa. Shout out, Larissa. Ah, Larissa. My wife, I love you. Aw. E pai. There we go. I like this. Like that. Oh my gosh. Pai da Sara, pai da Sofia. Ai, meu Deus. Recentemente as nossas twins nasceram e pra mim elas são tudo, Oh. né? Claro, primeiro vem Deus, vem Jesus, né? E depois vem a minha família, porque veio dele, é presente dele pra minha vida. Então, eu sou muito agraciado. Deus me ama muito. Eu pelo menos eu me sinto assim, falo, cara, eu não sou merecedor de muita coisa, mas parece que o amor dele é tão incondicional que ele continua fazendo coisas pra mim que eu não sou merecedor. É. Mas é sobre isso, né? Porque se fosse por merecimento também, nós estávamos num sal, né? Como diz essa expressão lá no Brasil. Mas tem tudo a ver com o amor, né? Que ele tem pra nós. E o que a gente tem que fazer é só retribuir isso Tá certo? Uhum. e seguir. Verdade, Isso mesmo. verdade. Mas isso aí, gente. Esse que é o Henrique. Esse é o Henrique, nosso cara aqui. A gente se conhece, a gente vai falar um pouquinho de como a gente se conhece. Gente, se vocês não assistiram o nosso episódio lá no Pod Life, se vocês assistiram o nosso episódio com o Nick, E a Letícia. é a Letícia. Esse é uma das pessoas que também participa do Pod Life. Yeah. Sou E- hoster junto com o Nick. Que faz o host junto com o Nick. E a gente se conheceu quando a gente gravou com você. Sim. E, cara, foi muito massa. Foi Ué. muito power, muito 10, igual Sim. você gosta Muito de falar. power. Eu tô com muita vergonha. Eu geralmente não sou vergonhoso. Né? Tipo, nós temos um podcast também, a Yeah. gente entrevista, mas é diferente você estar do outro lado, Aham. você ser entrevistado. E I know. essa O Nick emoção. tinha falado a mesma coisa. E também. nós falamos a mesma coisa. É. Gente, foi tão estranho. Eu fiquei tão nervosa que Falei, gente, eu nunca fui entrevistado. Eu falei, meu Deus. é muito diferente, Mas foi cara. benção. Nossa, aquele episódio foi Tem muito quanto tempo? Eu benção. já tô pensando. Foi o quê? Julho? Foi em julho. Eu sou péssimo com data, mas tem alguns July. meses. Tem alguns aí. meses já. Já tem uns 3, 4 meses. Mas- Tá certo. Gratidão a vocês pelo convite. Oh. E espero que eu possa contribuir, né? Colaborar com algo da parte de Deus com Amém. vocês. Pra Amém. essa galera que tá em casa assistindo A galera gente. do Hack, right? Galera do Eu rap. não sei nem pra que câmera eu olho, que coisa estranha, mas it's ok, eu vou olhar pra vocês. Perfeito, então. Então, cara, né? A gente sabe tudo, né? O seu background, né? Aqui, né? Como você Yeah. veio aqui e tudo, mas agora a gente precisa saber o background mesmo, né? Como você conheceu a Cristo? Como que você se tornou o homem que você é hoje? O pai que Uau. você é? O filho de Deus, o crente que você é Uau. hoje? Como se diz, olhar no relógio, senta e lá vem história. Real good. Oh my God, Strap eu up. vou abrir, realmente eu tô cronometrando o time aqui, eu não tenho muita noção de tempo. Então até lá no nosso podcast a Letícia fica me controlando ali, ó, time. É, Tá. eu também. Não, vocês não percebem. Eu fico olhando o tempo também. Só pra me ter noção de onde que tá indo. Mas Yeah. tudo jóia. Então, eu não nasci num lar cristão, eu não nasci naquele modelo de família perfeita, né? Que um filho, ele é criado pelo seu pai, ele é criado pela sua mãe, ele cresce junto. A minha mãe foi mãe solteira, muito nova, então com poucos meses de vida ela precisou, nasci em São Paulo, ela precisou me levar para Bahia para morar com a minha avó para que ela pudesse trabalhar e assim me sustentar, né? Então eu fui criado até os 8 anos de idade pela minha avó. Eu vim de uma família extremamente católica,
que não perdi uma missa, então eu já fui coroinha, eu já fiz primeira comunhão. É igual meu pai também, ele já fez tudo isso. Meu sonho era ser pastor Padre. padre quando eu era criança. Sério? Meu pai foi pra escola pra ser padre, você acredita? Sério? E hoje ele é crente. Olha só, tá vendo o que Deus faz? Viu? Deus Tá transformou. vendo? Deus transforma. E a Eu sua- achava um máximo aquela batina, aquele branco, e pegar aquela hóstia e fazer todo aquele rito, né? Mas é aquela coisa, eu fui ensinado assim, né? Mas quando eu cheguei na idade de decidir, de tomar as minhas decisões, eu entendi que esse não era um caminho para mim, né? Todos nós somos livres para escolher para onde nós queremos ir, mas quando a verdade ela foi revelada a mim, eu entendi que esse não era o meu caminho, né? Não quero criticar quem segue o catolicismo, Claro, né? Mas para mim não era o caminho. Certo. E aí, depois dos 8 anos, eu fui morar em São Paulo com minha mãe. Minha mãe foi morar junto com uma pessoa, né? Casou, vamos dizer assim. E aí eu fui criada por ela até os meus 12 anos. Depois eu fui mudar para Uberlândia, porque ela se separou dessa pessoa. Eu vou resumir bem por cima pra gente chegar no ponto, né? E aí eu fui morar em Uberlândia, amei aquela cidade, eu tenho aquela cidade no meu coração. Uberlândia, eu te amo. E em Uberlândia foi onde realmente eu pude viver, né? Tanto a minha caminhada com Jesus, como também eu vivi o mundo, né? E eu vivi bem o mundo, em todos os aspectos. E foi algo bem destrutivo. Mas quando eu olho para trás, eu gosto de lembrar aquilo que eu vi no mundo, não para eu me satisfazer, para eu rir, para eu achar o máximo, nossa, relembrar aquilo que eu vivi como algo gostoso. Mas é para todos os dias eu lembrar de onde Jesus me tirou, né, do que eu era para o que eu me tornei. Porque, gente, o nosso testemunho ele é extremamente importante. Eu enxergo ele ele é importante em 2 aspectos, 2 pontos. O primeiro é para falar para aquela pessoa que nasceu dentro da igreja, através do meu testemunho dizer para ele assim, não vai para esse caminho porque ele é destrutivo, né? E o segundo ponto é para aquela pessoa que está nesse caminho destrutivo, ela poder enxergar que existe salvação, existe esperança, para que ela também consiga sair desse buraco, sair dessa prisão. Então, é para esses 2 lados. Para quem já está, permaneça, não saia. E para quem ainda não está nos caminhos do Senhor, falar para ele, falar assim, cara, vem para Cristo porque ele tem solução. Houve solução na minha vida, né? A gente gosta, no mundo business, a gente fala muito em prova social, né? De ver aquilo que aconteceu na prática, né? Ter aqueles cases. A vida cristã é a mesma coisa também. Então, todos nós que vivemos o mundo, então nós temos que transformar a nossa vivência no mundo como um case. Para falar, olha, não presta, não vale a pena. Vamos seguir para Jesus, vamos seguir para Cristo. E eu vivi muito mundo, eu era um cara muito de balada, eu era um cara popularzinho na minha cidade, não me orgulho disso. Mas em um certo momento da minha vida, o próprio Jesus falou comigo. Eu acho que a diferença foi essa. Não foi alguém que veio e tentou colocar algo na minha cabeça. Foi a experiência com ele num momento inesperado, não vou dizer inapropriável, mas assim, que eu não esperava. Sim, que para os olhos humanos poderia ter sido inapropriado. Exatamente. Só depois de ir para Cristo é que eu pude perceber o meu chamado. Eu pude perceber a facilidade de enxergar o mundo espiritual. Porque desde criança eu conseguia ver o mundo espiritual, coisas acontecendo, e eu via demônios, e eu via manifestações e tudo mais. Tanto é que um dos episódios que aconteceu foi um pós-Réveillon. Estávamos eu e mais 3 amigos numa casa... No Pod Life, né? Não, eu digo lá para minha conversão, sim. lá atrás, na época de entendi. mundo, isso. Após um Réveillon, estávamos eu mais 3 amigos numa casa onde a gente tinha bebido a noite de Réveillon inteira. Eu fui para casa dormir e voltei à noite no dia seguinte. Meus amigos já tinham bebido o dia inteiro. E aí, de repente, um amigo meu começa a chorar na mesa. E eu pergunto para ele, o que aconteceu? Aí ele falou assim para mim, uma voz está falando comigo. Eu falei, que voz é essa? Ele falava assim, a voz que manda eu beber, tá mandando beber mais. Nossa. E na hora que ele falou, ele falou assim... Nossa, deu até um arrepio aqui. Aí na hora que ele falou isso, eu lembro que eu olhei pro outro lado, assim, tinha uma piscina, tinha uma mesa, né? Aí tinha uma piscina e do outro lado tinha uma área, um jardim, a gente fala pomar, onde tem pés de laranja e tudo mais. Tudo muito escuro. E de repente se materializou um homem negro, com roupas de escravo, descalço. E aí eu falei pra ele assim... eu vou falar o nome dele porque ele não se importa, Vitor. Ele é assim, 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 assado? Ele falou,
Na mesma hora que ele falou, aquele homem se transformou como uma fumaça Nossa. e ele apareceu do meu lado, entre eu e o Vitor. Eu falei, Vitor, ele tá aqui. Na hora que eu falei, Vitor, ele tá aqui, tinha um amigo meu que tava de frente, como você, Nick, aqui. Uhum. E aí esse espírito, ele ficou atrás dele. E aí eu falei assim, Ian, ele tá atrás de você. Na hora que eu falei isso, o Ian baixou a cabeça. Na hora que ele voltou, ele não tinha o branco dos olhos. Nossa. Ele ficou Misericórdia. totalmente possesso. Eu Uau. lembro que na época ele pegou uma garrafa de vodka, bebida destilada fortíssima, e ele virava como água. Como água. Eu não era da igreja, Sim. não tinha sabedoria alguma. O que eu fiz? Comecei a xingar. Sai daqui, não sei o quê, você não é bem-vindo aqui, que não sei o quê. Porque naquele momento, enquanto os meus amigos achavam que era uma brincadeira, eu conseguia enxergar que aquilo era muito real. Era alguma coisa bem mais séria do que Exatamente. E aí ele começava a falar assim, ó, Vitor, isso na vida do seu irmão, na vida da sua mãe e tudo mais, sou eu que faço. Sou eu que faço, eu que ajo. Fulano, na sua vida eu faço isso. E pra mim, quando ele se voltava pra mim, eu falava assim, eu odeio você. Uau. Eu odeio você porque em você eu não posso tocar. Nossa. Desse jeito. Ele falou diretamente pra mim. E era uma outra voz. Você via que não era imaginação, não era brincadeira, não era... Era real naquele Era momento. real. E tinha um amigo meu que não estava acreditando em nada. Né? O Caio, ele não acreditava em nada. Mas os pais dele, a família dele era do espiritismo. E aí, de repente, e ele ficava bebendo. Eu lembro que eu levantei e na hora que ele tava virando essa garrafa de vodka, eu bati a mão e essa garrafa caiu. E esse espírito ele ficou totalmente furioso comigo. E ele falava assim, você tem sorte que eu não posso te tocar. Eu não consigo te tocar. Não consigo te tocar. E beleza, eu lembro que eu levantei e fui no banheiro. Quando eu voltei, esse meu amigo que estava incorporado, que tinha recebido aquele espírito, estava enforcando aquele meu outro amigo que não estava acreditando em nada. Nossa. E o Vitor, que ouvia a voz, ele dava murros no meu amigo incorporado, ele não soltava. Eu não sei porquê. Eu cheguei atrás dele, aqui na nuca eu toquei e falei assim, solta agora em nome de Jesus. Você falou isso? Sim. Isso foi antes da sua... Antes da minha conversão. Uau. Ainda. Vocês vão entender o porquê que eu conto essa história. Tá bom. E aí, na hora que eu falei assim, solta em nome de Jesus, ele soltou. Esse meu amigo que não acreditava em nada, que estava sendo enforcado, ele usava um escapulário, que é uma correntinha que o pessoal usa no catolicismo, que tem imagem de dois santos. Esse escapulário quebrou. Do nada. Soltou. Soltou. Quebrou. Como um... coisa assim. E aí esse meu amigo ficou muito bravo. Muito bravo e pegou e foi embora. Né? O que não estava acreditando nada foi embora para casa dele. E nós continuamos lá. Aí nós fomos pro quarto e começamos a conversar. Foi quando o Vitor começou a contar o que estava acontecendo na vida dele e tudo mais. E de repente pairou uma paz sobre aquele lugar. Tranquilo. Amanheceu. Eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Minha mãe estava viajando, estava em viagem, então eu estava sozinho em casa. Falei, desculpa. Quantos anos você tinha? Eu esqueci de perguntar. Eu tinha 18, 19. Nossa, então você tinha minha idade praticamente. E assim, eu sou muito ruim ainda com data, mas vou fazer 10 anos de convertido, eu tenho 30 hoje, e isso foi com 19 anos. Uau, então você tinha minha idade, Exato. E aí eu falei, gente, vamos passar na feira, comer aquele pastel com caldo de cana. Com caldo de cana. Exato. Depois vamos pra casa, a gente dorme um pouco, porque 2 horas da tarde eu tinha que trabalhar no shopping. Beleza, nós paramos nesse mercado, nessa feira, sentamos. Novamente, eu estava nessa posição, o meu amigo incorporado agora já estava do meu lado de cá, e o Vitor estava onde você estava. E aí vinha um morador de rua cantando uma música do mundo. E na hora que ele cantou essa música do mundo, o finalzinho eu cantei. Sabe quando você escuta uma música e você continua, começa a cantar? Ele parou. Na hora que ele estava com a bicicleta. Na hora que ele parou, a bicicleta caiu e ele fez assim para trás. E ele falou assim, eu envergo, mas eu não quebro. E aí virou pra mim e falou assim, me dá um dinheiro pra eu comprar uma pinga. Ele olhou dentro dos meus olhos. Eu falei assim pra ele, não vou te dar. Eu senti uma energia muito negativa, muito estranha, né? Aí ele virou pro meu amigo que tinha sido incorporado e pediu também. Aí esse meu amigo pegou e tirou R$2 do bolso e entregou pra ele. Então, na hora que ele estendeu a mão, assim, que ele ficou pertinho de mim, ele virou pra mim e falou assim, ó, eu consegui mais uma vez. Ele falou pra mim isso. Eu consegui mais uma vez. E saiu. De repente ele volta, como se ele nunca tivesse parado na nossa mesa, já era uma outra pessoa. Ou seja, aquele mesmo espírito agora estava dentro daquele outro homem. E ele estava fazendo o quê? Ele me odiava, ele queria me matar, ele estava me provocando, dizendo que ele conseguiu mais uma vez. Uau. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a legalidade que a gente dá. Porque isso é sério. Quando a gente dá abertura,
O mundo espiritual é muito sério. Yes, Esses 100%. demônios vêm, eles se apossam e aí as coisas acontecem. Eu Beleza. sou também, desculpa aí, mas eu também sou prova disso também, porque antes de ser convertido também, eu assistia muito filme de terror, cara, e eu tinha muito sleep paralysis, você sabe o que é sleep paralysis? Não. Ai, eu não sei a tradução, deixa eu Tipo, saber. visões. É tipo, sim, mas é quando você tá dormindo. É tipo, é quando você fica paralisado quando você tá dormindo. Ok, sei. Isso é espiritual, cara, e é tão, é uma loucura, É, porque... paralisia de sono, tá certo, foi isso que eu pensei mesmo. E por tanto tempo eu achei, isso é coisa da minha cabeça, talvez não tô dormindo direito, coisa assim, mas, cara, isso foi coisa espiritual. Like, eu não sabia disso, porque eu tava tão cego do que o mundo espiritual era. E ainda é, né? E eu lembro que eu tinha tanto isso, eu via figuras, cara, na minha porta, eu ouvia, tipo, like... Não ouvia, mas eu sentia, tipo, um breath, né? Aham. Um breath e tudo isso. Era coisa ruim, cara, sabe? E no momento que eu parei de assistir esses negócios, no momento que eu dei minha vida a Cristo, Parou. parou. Exatamente. É porque os jovens hoje eles não entendem mais os filmes de terror. Eles têm uma influência maligna tão grande. Yeah. Uma vez, o meu discipulador no Brasil ele me disse algo seguinte: toda vez que você para diante de uma televisão para ver algo que é demoníaco, é a mesma coisa que você abrir sua boca e você tá comendo demônios. Uau! Sim. Não Isso é é muito verdade. forte. Eu isso lembro é que na muito época forte. É tinha um verdade. programa de televisão que eu gostava muito de... Era tipo um programa que ele fazia muita graça e tudo mais. E eu gostava demais. Ele me falou isso. Eu lembro que eu parei de assistir esse programa de televisão, que era todo domingo. Eu podia perder tudo, menos esse programa que Sim. passava na Uau. televisão. E aí eu passei a entender. E realmente, são portais se abrem. É como se você estivesse consumindo aquilo ali. Aquilo vai adentrando Aham. em você. E aí, beleza. Voltando, aí nós descemos pra minha casa, né? Falei, gente, vamos dormir um pouco que eu vou trabalhar, depois vocês vão embora e tal. E aí, novamente, esse menino incorporou. De novo. E esse Seu demônio... amigo, sim? E aí esse demônio começava a falar assim, eu não vou matar vocês não, se eu quisesse matar vocês, eu já teria matado. Eu quero perturbar vocês. Eu lembro que na época, sem entendimento algum, eu morava numa colônia, que é uma área onde tinha 3 casas, no mesmo terreno, né? Ok. Uhum. E aí eu tinha uma vizinha, e eu falei, e ela era do candomblé. E do espiritismo. Eu falava, e ela é sensitiva, via coisa. Eu, sem sabedoria alguma, falei: Socorro, vem cá. Só chamei ela pra dentro de casa. Aham. Nessa hora, esse meu amigo incorporado estava sentado no sofá. Na hora que ela entrou, ela sentou no mesmo sofá que ele. Na mesma hora que ela sentou, ela levantou. Eu falei: esse menino tá com coisa ruim dentro dele. Ela falou. Eu não tinha dito nada. Aí ela falou assim: prepara um banho com sal, isso, dá banho nele. Uhum. Eu falei, ok. E eu tô lá, fazendo isso, dando banho no menino e tudo mais, e esse espírito voltava. Teve uma hora que eu falei assim, eu tô exausto, eu não aguento mais, vai embora. Porque durante todo esse momento eu tava muito forte, eu não tinha medo, não me abalava, mas eu queria expulsar aquilo lá, eu não queria mais aquilo, porque já o tava Espírito exaustivo. Santo. Beleza, aí nós arrumamos e fomos passar na casa desse meu outro amigo que já não tinha acreditado em nada, foi embora, o escapulário dele quebrou, né? Quando eu cheguei lá, nós chegamos lá, ele estava assustado, ele falava assim, na hora que eu cheguei em casa, eu estava deitado, as portas do meu guarda-roupas batiam. Misericórdia. Batiam. Beleza, eu tô resumindo, tá? Aí eu fui trabalhar, nessa hora que eu fui trabalhar, eu fui sozinho. Na hora que eu cheguei no meu trabalho, na hora que eu pisei dentro do táxi, que eu fui pro meu trabalho, parece que tinham colocado um saco, sei lá, de umas 50 libras nas minhas costas. E eu andava até meio encurvado, assim. Veio um cansaço, veio um pânico, um medo. Porque toda hora eu escutava uma voz dizendo assim, agora você está sozinho, agora eu vou te pegar. Diante de Deus. Eu escutava isso no meu consciente. Eu lembro que eu sentei, eu trabalhava numa operadora de telefonia, eu fiz um atendimento e aí eu subi para o segundo andar, né? Cheguei lá, eu comecei a conversar com a funcionária da limpeza e eu começava a chorar, porque eu tava com medo. Me veio um pânico muito grande sobre a minha vida. Eu falei, chama fulana lá embaixo para conversar, porque eu gostava de conversar com ela. Isso era 4 horas da tarde. Eu fiquei conversando com ela das 4 às 9 horas da noite. Nossa! Uau! Eu fui pra salinha lá do ar-condicionado e nisso a minha gerente, minha manager, subiu. Eu chorava e contando pra minha outra amiga, a minha manager ficava assim, ó. Tipo, isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo? Beleza, fui embora. Quando eu fui embora, eu falei, eu não posso dormir na minha casa sozinho. Aí eu fui pra casa de uma prima minha. Cheguei lá, eu contei pra ela tudo o que aconteceu, e essa prima minha também, ela via coisas. Ela via gente, ela via, enfim. Na madrugada,
eu lembro que eu começava a ver coisas na parede. Formas começavam a se formar na parede e tudo mais, e de repente o portão da rua fez um barulhão muito grande. Foi uma coisa Nossa. terrível. Uhum. Resumindo, eu fiquei, acho que uma semana nesse pânico. Uhum. Eu passei em centros e centros espíritas para poder identificar o que tinha acontecido, tentando achar. A única coisa que eu escutava nos centros era: olha, você é sensitivo. Vamos trabalhar isso? Eu falei, não quero trabalhar. Eu não quero passar por esse medo, por esse terror e tal. Beleza. Passou seu tempo. Em umas férias que eu tive da empresa, eu viajei pra Bahia, visitar minha família como eu sempre fazia. Eu amava ir pra lá, eu bebia muita cerveja nessa época, era até barato. E eu sempre que eu ia pra Bahia, eu gostava de ir em São Paulo e depois voltava. Eram minhas férias da empresa. Entendi. No meu último dia na Bahia, eu lembro que eu acordei pela manhã. Na hora que eu abri a janela do quarto, tinha um monte. Sabe o que é um monte? Então, um monte. Na hora que eu olhei pra esse monte, tava um dia ensolarado lindo. Uma voz muito suave falou ao meu ouvido assim: você precisa de mudança na sua vida. Uau. Eu fiquei sem entender, mas eu senti uma paz muito grande no meu espírito, Glória sabe? a Deus. Nossa, Sem glória a entender o Deus. que era, mas eu senti. Achei que eu tava doido, mas eu senti. Fui pra São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu lembro que eu tinha 3 melhores amigos, né? 2 dele, minha mãe dizia que eu podia andar com ele, que ele era uma pessoa boa, e eles eram pessoas boas, e o outro era uma pessoa, ele dava um pouquinho de trabalho na escola e tudo mais, mas eu gostava de andar com o Gleison. Ai, Gleison. E aí eu cheguei nessa cidade, fui conversar com uma colega minha, falou assim: você sabe que o Gleison virou crente. Falei, não. Detalhe, eu não gostava de crente, tá? Achava crente um pessoal muito Uau. chato, porque eu assimilava crente a uma denominação específica que todo domingo batia na porta da sua casa, entendi. Entendi. entendeu? E aí eu falei, não, mas eu sempre fui muito curioso, eu sou assim, me prova. Entendi. Aí eu falei assim, então eu vou lá, eu quero ver isso. Na hora que eu cheguei na igreja, uma Assembleia de Deus de bairro, tinha o Gleison no altar, o pastor dele, e tinha mais 2 ou 3 pessoas sentadas no banco. Chegou eu e minha colega. Eu lembro que eu sentei. Na hora que eu sentei, parece que eu entrei em transe. O Gleison começou a pregar sobre Davi e Golias. Na hora que eu olhava assim, aquela mesma voz voltou até mim e falou assim: tá vendo o que eu fiz nele, filho? Essa é a transformação que eu quero para sua vida. Uau, glória a Deus. Diante de Deus, eu ouvi essa voz dizer isso para mim. E na mesma hora, eu lembro que o pastor fez um apelo. Quem queria aceitar Jesus naquela noite? Não tinha quase ninguém na igreja, né? Mas eu lembro que eu levantei. Então eu quero essa transformação. Eu fui. Na hora que eu cheguei perto, a primeira coisa que eu olhei foi uma tatuagem que o pastor... Uma tatuagem verde, green, na mão, que geralmente nos presídios que faz essa tatuagem meio caseira. E eu já até gerei aquele preconceito, né? Falei, nossa, ele é um ex-presidiário. Mas aí Deus já estava me mostrando que ele pode transformar qualquer pessoa. Basta ter um coração ensinável, aberto, disposto. Nossa. Essa é a grande diferença. Viu como Deus trabalha nos detalhes? Uma coisa tão pequenininha. Mas te me chamou a mostrou, atenção. Exatamente, te mostrou tudo que Deus faz. E aí eu vi o Gleison, dei um abraço nele, eu chorava igual criança. E eu senti paz naquele momento. Regressei para Uberlândia. E aí a Claudinha, que é uma prima minha, porque ela casou com meu primo, sempre foi minha amiga, mas ela tem idade da minha mãe. Nós trabalhávamos juntos, e aí eu era como um filho para ela. Tanto é que na época do mundo a gente saía junto pras baladas, e eu não deixava ela namorar, paquerar ninguém, porque eu tinha ciúmes, mas eram ciúmes de filho. Entendi. Entendeu? Porque eu queria cuidar dela. Eu falei assim, você vai casar com uma pessoa que eu disser. Essa pessoa vai cuidar de você. Fui e apresentei meu primo. Deu certo, começaram a namorar. Você que escolheu, né? Eles casaram. Glória Detalhe, a Deus. eu organizei o casamento dela, tudo. Uau! Até o vestido de noiva, eu não paguei. Até o vestido de noiva, imagina. fui eu que fui com ela pra poder ver. Porque a Claudinha, pra mim, é uma pessoa muito especial. Porque ela foi uma das pessoas que me apresentou Cristo. Vou chegar lá. Mas eu falei, não, eu preciso cuidar de cada detalhe. Eu organizei a festa inteira. Ela falava assim que eu deixei só a conta pra ela. Eu falei, mas eu casei você do jeito que deveria ser. E aí, beleza. E aí a Claudinha falou assim, Henrique, vai ter um encontro com Deus, que é um retiro, que tem sexta, sábado, domingo. Vamos? Eu acho que ela me chamou até meio sem esperança. Eu falei, vamos. Porque eu já tinha ouvido falar de retiro. Mas por quê? Porque eu tinha um amigo na época da escola que ele era cristão. E eu zoava ele muito, porque eu dizia que ele era careta, eu dizia que ele estava perdendo tempo na vida dele e tudo mais. E sabe os momentos que mais me doeu? Foi o dia que eu me tornei cristão e eu vi esse meu amigo indo pro mundo. Porque eu me senti responsável. Porque um dia
Eu, sem ter conhecimento nenhum, eu tentei tirar ele da igreja. Nossa. Entendeu? As nossas atitudes têm tanta influência que a gente nem Exatamente. imagina. Ela pode trazer danos terríveis. Uhum. E aí eu falei, ok. Eu sempre tinha festa, toda semana. Toda semana eu tinha um lugar pra ir. Eu falei, beleza, esse encontro com Deus acontece 2 vezes por ano. As festas eu vou ter. Próxima semana eu vou em outra festa. Uhum. Aí eu falei, Claudinha, eu vou pro retiro. Ela, vai? Eu falei, vou ir. Mas por quê? Ela falou pra mim que era um lugar bem legal, que tinha piscina. Ah, que te tinha atraiu com muito aquelas legal, coisas. não sei o que. Ela não me contou o que era o encontro com Deus mesmo, né? Eu falei, então eu vou. Então acho que aqui seria um bom lugar pra parar, então. Eu tava Gente, até vamos... pensando aí, Aham, vamos um entrar no nosso... cliffhanger aí um pouco. Vamos entrar no nosso intervalo. E fica se aguardando, porque essa história ainda não acabou. E eu tenho Yes. certeza... Oh my gosh, eu tô muito ansiosa. Vai ser boa. Vamos ver como Deus transformou a vida do Henrique, pessoal. Vamos lá. Segura aí, já voltamos. Já. Davis Mobile Mechanic. Soluções automotivas onde você estiver. Não quer levar o carro na oficina e ter que esperar até ser atendido? Nós vamos até você. Somos especialistas em serviços mecânicos móveis em toda a região. Realizamos manutenção de freios, suspensão, troca de velas e filtros. Fazemos programações de computadores e chaves. Fazemos instalação de suspensão a ar e pintura de freios. Oferecemos serviços estéticos como pintura de freios. Esqueceu as chaves dentro do carro? Faltou gasolina? Conte conosco. Entre em contato via WhatsApp 240 370 8016. Siga-nos em @Davis Mobile Repair e tenha conveniência e qualidade a cada quilômetro. Sua jornada tranquila e sem preocupações começa conosco. E estamos de volta, galera do REC. Estamos de volta, galera. Eu vi que vocês ainda estão aqui assistindo o nosso episódio maravilhoso com o Henrique aqui. And I like that. Yay! Eu pensei que você ia colocar o efeito. I like that. There we go. Quem Ah, sabe, gente. sabe. Quem conhece, conhece. Quem conhece, conhece. If you're an OG, Se você... Anyways, vamos continuar nossa conversa. Alright. esse episódio... Retiro. Retiro. We left you off on a cliffhanger. Yes. Você não... Uhum. Eu vou tentar ser mais rápido ainda. Não se preocupa, Ok. não. E aí, ela não acreditou que eu ia pra esse retiro, né? Mas eu fui. Quando eu cheguei lá, a vontade era de ir embora. Por quê? Primeira coisa, entreguem seus telefones celulares. E aí, Eu já fui pro retiro assim. não tinha piscina. Não? Não. Ah, E então eram- foi- e Eram 3 dias sentados. Foi estratégia, não foi? Yeah. Ah, Eu falei, ok, você me paga, Claudinha. Então, a primeira noite, na sexta-feira, eu fiquei bem fechado, sabe? Eu não queria estar ali e tudo mais. No sábado, durante o dia, também não. Mas na hora que chegou na ministração que falava sobre cura e libertação, foi o momento que Deus me pegou. Porque eu vi as pessoas chorando, eu vi as pessoas sendo ministradas, eu falei assim, tá, mas não acontece nada comigo. Uhum. Mas na hora que começou a tocar nas minhas feridas, na hora que começou a tocar naquilo que doía dentro de mim, foi o momento que Deus começou a falar comigo de fato, sabe? E aí foi onde eu me entreguei, eu me derramei, eu fui quebrantado, eu consegui colocar pra fora o que eu estava sentindo. E ali eu comecei a enxergar um pouco do que Deus poderia fazer sobre a minha vida, sabe? De ver pessoas ali que estavam na mesma situação que eu, mas que estavam buscando, estavam lutando. Porque antes deste período, tem algo que eu nunca contei. Antes de ir pro encontro com Deus, teve um momento que eu estava passando um momento tão difícil na minha vida, em que eu fui pra rua e eu estava preparado para entrar na frente de um carro, para nossa. perder a minha vida, para tirar a minha vida, porque já não fazia mais Nossa. sentido. Isso é Eu muito tinha forte. muitos amigos, eu tinha uma vida maravilhosa, eu tinha curtição, mas eu sentia um vazio muito grande dentro de mim. Entendeu? Então, mas Deus foi tão bom, porque na hora Deus usou a Claudinha, essa mesma pessoa que me levou com Deus, para me ligar e conversar comigo, e aí eu não cometi essa atrocidade. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. Glória a Deus pra Claudinha, hein? Amém. E aí, beleza, acabou o encontro com Deus, eu falei assim, ah, legal, vou ser crente agora, né? Aí eu falei assim, tá, mas eu posso continuar indo pras festas, só não vou beber, porque a gente acha que se tornar crente é, É. parar de beber, É, parar não de beber, fumar, você tá bem. e É, acabou. é E não seguir regras. E não é isso. Beleza, chegou segunda-feira geralmente não tem festa, mas apareceu festa pra eu ir. Lembro que um colega meu me ligou, ah, Henrique, vamos pra uma festa, tal, assim. Aí na hora eu falei assim, ok, vamos, mas eu não tô bebendo mais, tá? Ok. Eu lembro que eu subi as escadas pra ir pro meu quarto, o Espírito Santo falava assim pra mim assim, você não faz mais parte disso, você não vai. Uau. Eu falava assim, ok, eu descia. Aí chegava lá embaixo, o diabo falava assim, dá nada não, vai lá, só você não beber. Vai curtir, você vai ser careta agora, você vai perder seus amigos. Aí eu subia. Aí o Espírito Santo falava assim, se você quiser ir, você até pode ir, mas você sabe que esse não é o caminho. Aí eu descia. Aí acabou que eu não fui. E eu comecei pra igreja,
comecei a participar das reuniões, e aí lá tinha um ministério de intercessão, um ministério que orava, que entrava em guerras e batalhas espirituais, foi a área que eu me identifiquei, né? E eu comecei, mas eu não me batizei. E eu sempre gostei muito de teatro. E eu lembro que ia ter uma peça de teatro, e o líder da peça ia ter um ensaio, eu falei, eu vou no ensaio, e aí eu queria participar. E ele virou para mim e falou assim, você é batizado? Eu falei, não. Ele falou, então você não pode participar. Se você quiser, você senta e assiste. Aquilo para mim saiu como uma bomba. E na minha cabeça eu falei assim, quem que é essa pessoa? O que ele acha que ele é? Não quero ficar aqui mais não. Isso não vale mais a pena. Eu fiquei 3 meses firmes na igreja. Só que a forma com que ele falou tocou na minha ferida. E aí eu peguei e saí da igreja. Fiquei 6 meses vivendo o mundo. Eu vivia o mundo, mas eu não me sentia mais parte do mundo. Né? Até que chegou um ponto de decisão que eu falei assim, eu preciso voltar para a igreja. Voltei para a igreja e fui para mais um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus eu falei, Senhor, a partir de hoje eu quero entrar na tua presença, mas eu não quero sair mais. A partir de hoje eu abro mão de amizade, a partir de hoje eu abro mão de músicas do mundo, a partir de hoje eu abro mão de tudo aquilo que me distancia de ti, porque eu quero viver a plenitude da tua presença. Aleluia, amém. Eu lembro que eu escrevi num mural de sonhos, que eu queria casar, que eu queria ter um bom emprego, que eu queria ter meu carro, que eu queria ter meus filhos e tudo mais. Isso eu fiz lá atrás. E até hoje Deus realiza Glória a sonhos que eu Deus. coloquei Ele naquele papel. Você plantou a semente, agora tá colhendo. Exatamente. Porque nós precisamos entender que as coisas vão acontecer não na força do nosso querer. Não no tempo que a gente acha que deve acontecer, mas que antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano e um propósito sobre as nossas vidas. Amém, aleluia. E precisamos entender também que muitas das vezes o não também é a resposta de Deus. Precisamos entender também que um não nem sempre vai ser para sempre. É não por enquanto. Mas É não por enquanto. Por quê? Porque Deus vai nos preparar, Deus vai forjar o nosso caráter para que a gente possa receber a bênção prometida que Ele tem para as nossas vidas. Mas na hora que a gente estiver preparado, para que a gente não venha desperdiçar aquilo que Deus nos entregou. Eu sempre ouvi essa frase. Eu acho que, se não me engano, acho que o meu pai ou minha mãe falava. Deus fala assim, Deus fala o sim, o não, eu tenho algo melhor para você. Quando Ele fala o não, não é não pro seu mal, é não pro seu bem, porque Ele tem o melhor. Algumas vezes vai ser um não definitivo, né? Sim. Mas é aquela questão, você precisa confiar em Deus. Confiar que Ele tem o melhor para você, Ele sabe o que é melhor para você. Porque a nossa carne ela vai gritar por coisas naturais, coisas momentâneas. Mas Deus não nos chamou para vivermos coisas momentâneas. Deus nos chamou para cumprir aquilo que era proposto, para a eternidade. Exatamente. Entendeu? Tem coisa que nós vamos plantar aqui hoje, mas que não vai ser colhido por nós. Mas vai ser colhido pela nossa próxima geração lá na frente. Exatamente. Os filhos e tal. Isso aconteceu com o Davi. Sim. É uma coisa, um exemplo bem assim na cara. O Davi que ia fazer o quê? Construir o templo do Senhor. Exatamente. Só que Deus falou pra ele, não vai ser você. Vai ser Salomão, o seu filho. Exatamente. Ou seja, Davi plantou. Ele teve o coração, ele queria fazer. Plantou a semente. Foi colhido pelo filho dele. Então isso acontece também. Então tudo que nós fazemos, talvez nós não vemos agora, nós não enxergamos, mas Deus está vendo. Deus tem um propósito. A gente tem que entender que tudo que Deus faz ele é perfeito. Ele não faz as coisas do nada, para ter uma ideia. Tudo do Senhor é planejado. As coisas de Deus são feitas com ordem e com decência. E é confiar. É confiar. Eu sei que para o jovem confiar é algo muito difícil, porque o jovem ele é muito imediatista. O jovem, ele quer se adaptar às coisas do mundo. Ele quer estar na moda, ele quer ser descolado, ele quer viver, ele quer ser aplaudido, ele quer ser visto, ele quer muitas coisas. Mas viver o propósito de Deus é algo muito difícil, mas é valoroso. Vale a pena. Vale a pena. Porque tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor. As coisas do mundo, ela tem preço. Mas as coisas do Senhor, ela tem valor. Exatamente. Exatamente. E aí eu decidi, eu quero pagar o preço ou eu quero seguir algo de valor. Hoje, eu prefiro seguir algo de valor. Glória a Deus. Entendeu? Porque não adianta eu querer ser aceito para o mundo e não ser aceito por Deus. Eu prefiro ser aceito por Deus e ser usado por Deus para alcançar aqueles que eu queria fazer parte, mas não era o momento de eu fazer parte. Entendeu? Não adianta a gente achar que a gente é forte, que a gente vai conseguir. Tudo é preparo. Se você vai tirar uma carteira de motorista, você vai fazer uma autoescola, você vai estudar, você vai ver para depois você fazer o exame. Deus também é assim. Deus não vai te entregar algo que você não está preparado para receber. Deus não vai fazer as coisas pelas coxas e vai só, não, pega lá e faz. Um pastor, para ser um pastor, ele precisa passar por vários steps da vida dele. Né? Mas o que vai determinar o tempo dele ser pastor
não é uma regra. É a quantidade que ele se entrega. É a forma com que ele se entrega. É a forma com que ele age. Né? Porque tem pessoas que Deus ele faz coisas muito rápidas. Mas às vezes a gente pergunta, mas por que na vida da Aninha foi mais rápido e na vida do Nick não foi? É plano de Deus. Talvez é porque você entendeu mais rápido o propósito que Deus tinha para sua vida e você decidiu viver as etapas da forma correta. Porque não adianta eu querer conquistar as coisas e não pagar um preço. Tudo tem um preço. Né? Mas eu não posso focar no preço. Eu foco no valor daquilo que aquilo tem pra mim. E no propósito, e no que vai vir depois também. Tipo assim, no que aquela coisa vai trazer, no plano que Deus tem através daquela coisa. Exatamente. Então eu fiz esse acordo com Deus e passei a viver, né? E eu lembro que em um outro encontro com Deus, que daí pra frente eu passei a servir nos encontros com Deus. Uau! Eu era da intercessão, mas até então eu era do apoio, né? Que eu não estava preparado ainda. E eu lembro que nesses encontros, que foi em outra cidade, num domingo de manhã, a equipe estava se preparando para receber as pessoas, para começar aquele dia, né? E a pastora teve uma direção de Deus, falou, olha, alguém aqui no nosso meio que está servindo precisa liberar perdão para alguém. Uau. E aí é a hora que todo mundo começa a olhar. Olhar quem que é. Quem que é? Mas antes disso, eu lembro que nós estávamos ajoelhados orando e eu lembro que eu encostei a minha cabeça no chão e ali eu entrei numa conexão tão grande com Deus, que para mim foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida. Eu pude ver os pés de Jesus. Uau. Vi os pés de Jesus. Eu não consegui olhar o rosto, eu não consegui olhar a face dele. Eu só via que ele estava com vestes brancas. Isso foi o que eu vi. Vestes brancas. E eu pude ver os pés dele. E eu lembro que, nesse momento de oração, eu agarrava nos pés dele. E eu falava assim, eu não quero soltar. Eu não quero soltar. Eu não quero soltar. Vocês entendem que a experiência que eu tive com Deus foi muito forte. As pessoas só se permanecem na presença de Deus quando elas resolvem viver experiências fortes com Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Mas o nível da sua busca vai determinar o rumo que você vai seguir na sua vida. Entendeu? Então Deus sempre se revelou de uma forma muito clara para mim. E aí depois ela falou isso. Aí de repente uma pessoa falou assim, eu preciso liberar perdão pro meu cunhado. Aí já foi aquela questão, todo mundo orando e tudo mais. Ela, eu não consigo. Eu lembro que eu virei pra parede, como se fosse essa parede aqui. Encostei o meu rosto e fiz assim. Eu falava, Deus, em nome de Jesus, ela vai conseguir liberar perdão e tudo mais. De repente, eu comecei a sentir uma dor no coração, uma dor no peito, que era a mesma dor que aquela mulher. Sentindo. Que é uma pessoa que eu amo demais. A mãe de um amigo meu muito preciosa. E eu comecei a sentir aquela dor dela. E naquele momento eu comecei a interceder por ela. Falei assim, Senhor, ela vai conseguir. Comecei a orar, comecei a dar força e tudo mais. Eu lembro que eu fui perdendo as minhas forças. Na hora que eu me vi, eu caí de joelhos no chão. Na hora que eu caí de joelhos no chão, ela falou, eu libero perdão para fulano, tal. E falou o nome da pessoa lá. Naquela hora, um dos outros intercessores, que é uma pessoa que eu amo também, eu amo muita gente, virou e falou assim pra mim, hoje, Deus te formou um intercessor. Uau, glória a Deus. E daquele momento pra cá, eu passei a ser intercessor, eu passei a ministrar nos encontros com Deus. Eu passei a dar meu testemunho nos encontros com Deus, sabe? Toda vez que eu vi um jovem lá, eu falava assim, aqui nasce uma esperança. Glória a Deus. Sabe por quê? Por que o diabo ele toca tanto no jovem? Porque o jovem tem um poder de influência. E se esse jovem usar a influência que ele tem para as coisas de Deus, eu te falar uma coisa, ele arregaça com o inferno. That's right. Tá vendo, jovem? Você que tá assistindo, nós temos poder. A Bíblia... Nossa, eu tava lendo, eu acho que era Salmos. Nossa, a Bíblia fala tanto dos jovens, tipo assim, apoiando os jovens e falando como nós somos fortes, como nós somos capazes. E nessa geração, principalmente, eu vejo assim... Eles falam que a nossa geração, a geração Z, é a geração mais... É a geração mais dedicada. Mais dedicada, é isso. Na hora que pega... Thank you. Na hora que pega alguma coisa, eles são mais dedicados. Que segue mais no rumo. Gente, Deus não vai te usar por causa disso, não? Deus pode te usar, pegar aquela coisa, te dar aquele ânimo pra você servir a Ele. Pede pra Deus, Deus, eu quero te servir, me dá o ânimo, me dá essa vontade de querer te servir. E Ele vai, você não vai desanimar, porque nós somos fortes. E dá pra ver no testemunho do Nick, do Henrique. Gente, ele era um jovem. E olha tudo que Deus fez nele, que ainda não acabou de fazer, porque você vai continuar. Exatamente. A palavra de Deus ela é muito clara, né? Ela foi escrita muitos anos atrás, mas ela é muito mais atual do que a gente imagina, né? Ela diz que nós, jovens, vocês são luz do mundo e sal na terra. A comida sem sal ela é ruim, não é? Não tem sabor. Exatamente, mas quando você põe sal, ela se torna
deliciosa. É algo muito interessante que eu até ouvi da pastora Camila Barros, né, dar os créditos para ela, porque eu ouvi dela, que o povo hebreu, quando estava na caminhada para a Terra Prometida, que eles ficaram 40 anos, né, naquela caminhada, teve certo momento que eles passaram a desejar o que eles tinham no Egito. Alho, era só tempero. Pepino, era só tempero. Eu lembro, Exatamente. Eu lembro. Só que existe uma coisa muito interessante nisso aí. O tempero, ele dá sabor, mas ele não traz sustância. Sim, nós precisamos de sustância na nossa vida. O tempero é importante, mas o que dá sustância é o quê? É o arroz, o feijão, é a comida mesmo. O tempero, ele é apenas um complemento. Então, muitas das vezes, nós estamos querendo apenas o tempero. Mas Deus tem preparado a comida, é o alimento, é o banquete para a nossa vida. Ou seja, o que Deus tem para nós é muito mais do que imaginamos. É muito melhor. Então, jovens, isso que eu te falo, o mundo vai te oferecer algo muito superficial, ele vai te oferecer algo muito momentâneo, ele vai te oferecer um prazer momentâneo. Mas o que Deus tem para você é algo contínuo e crescente. É algo que vai ser eterno, é algo que de fato vai fazer a diferença. Deus, ele quer gerar sede em você, sede pela presença, quer gerar fome por aquilo que ele pode fazer. Então, permita-se ser usado pela presença do Senhor. Não importa se para o mundo você será careta, sendo que para Jesus você será um libertador do povo dele aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Então você tem o poder de decidir o que você quer ser. Eu tenho certeza que se você escolher a boa parte, meu amigo, não tem caminho melhor. Não tem caminho melhor. Vai ser só glória, só glória. Só glória. E aí eu comecei, e aí eu identifiquei até na minha profissão, no meu dom, porque eu sou graphic design gráfico. Foi uma necessidade que na igreja, porque o design da igreja veio embora para os Estados Unidos. E a minha pastora na época começou a orar para que Deus enviasse alguém. E eu fui no culto, eu vi aqueles PowerPoint feio. Falava, Deus, eu preciso ajudar nisso alguma coisa, porque também é importante. Um dos segredos para me manter, claro, além da presença de Deus, mas uma motivação para ir para a igreja era eu preciso servir. Eu preciso fazer algo. Sabe por quê? Porque uma árvore que não dá fruto, ela não serve para nada. Eu preciso produzir. Tá certo. Eu preciso dar fruto. Eu preciso gerar alimento para as pessoas. Então, como que eu ia fazer isso? Através da mídia. Só que eu não sabia fazer. Mas não tem nada que a gente não possa aprender. E eu pedi para Deus, Deus, me dá o dom, me dá o talento, eu quero aprender, eu quero fazer. E eu fui fazendo. Só que eu não tinha vontade de trabalhar com isso. Eu relutei por isso. Né? Eu sempre fui uma pessoa, infelizmente, que falava assim, eu não dou conta, eu não consigo. Eu queria muita perfeição. E Deus foi trabalhando isso comigo, até que isso se tornou uma profissão e uma fonte de renda, que é uma fonte de renda até hoje. Glória a Deus! Foi através do ministério, da necessidade do ministério, que isso passou a fazer você diferença. Você foi aprender uma outra profissão, entrou. Sim. E foi aquilo que você plantou lá atrás, que você pediu para Deus ter um emprego bom. Exatamente. Então, e você gosta? Demais. Demais. Dá pra ver do jeito que você fala. Você ama. A minha igreja, a igreja que eu converti lá no Brasil, é uma igreja formada em células, né? Então eu passei a liderar uma célula, só que eu não queria liderar a célula de jovem. Eu queria liderar a célula de adulto, porque a minha conversão, eu me mantive no meio de adultos. Então era um meio de pessoas mais sérias, que eu falei, eu preciso ser sério, as coisas de Deus têm que ser sérias. E jovem só queria brincar, só queria fazer bagunça e tudo mais, então eu liderei por 3 anos uma célula de adultos. E nessa célula acontecia de tudo. Manifestações. E o dia que eu tive que expulsar o primeiro demônio. Morrendo de medo. Mas eu fui. Glória a Deus. Eu fui expulsar que essa mulher, ela vomitava. Vomitava. Por quê? Porque ela comeu comidas consagradas. Sim. Minha mãe tinha falado isso pra mim. Exatamente. Entendeu? Glória e honra do Senhor. É pro Senhor, entendeu? Mas eu permiti-me ser usado naquele momento. As pessoas precisam ser libertas. E sabe o que é um grande... Olha só, vários insights aqui. As pessoas, eu ouvi isso também do pastor Alexandre. As pessoas, elas não querem a cura. Elas querem só aliviar a dor do momento. Verdade. As pessoas não querem fazer um tratamento médico, trazendo para uma outra visão. Ela quer tomar só um Tylenol. Mas o Tylenol, você toma, a dor passa na hora, mas depois ela pode voltar. É temporária. Exatamente. Sabe por quê? Porque caminhar com Cristo não é fácil. Não é, não. É algo muito difícil. A caminhada, quando você olha para o caminho, você vai ver obstáculos, você vai ver dificuldades, você vai ver contratempos, você vai ver espinho, vai ver pedra, vai vir muitas coisas. Mas sabe o que é a diferença? O que fez diferença na minha vida? É porque eu nunca escolhi olhar para o caminho.
Eu escolhi olhar além do caminho, para o que estava me esperando do outro lado. Olha. Porque quando eu olho o que está me esperando do outro lado, eu consigo passar pelas tribulações, pelas dificuldades, mas sabendo que lá na frente está a minha promessa. Glória a Que Amém. Jesus está lá na frente me esperando. Uhum. Entendeu? Foi a mesma coisa quando Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas porque no coração eu tenho certeza que ele sentia que de fato era Jesus Sim. do outro lado. E ele passou a andar. O erro de Pedro é que no meio do caminho ele se preocupou Com Do as que tava coisas. com a no redor. tempestade. Com a Por isso tempestade, que ele com as coisas afundou. do lado. Assim é na nossa vida. Enquanto eu me preocupasse com as coisas do mundo, o mundo vai ser o meu Senhor. Uhum. Mas se eu resolver me preocupar com as coisas do Senhor, o Senhor é o meu Senhor. Amém. Olha que engraçado. Uau. Né? Aí eu fui liderar jovens, né? Não um grupo de jovens da igreja, mas fui liderar uma cela de jovens. Que era uma coisa que você não queria Você não fazer. queria, né? Não queria fazer, porque eu gostava de liderar adulto, né? Porque adulto tinha aquela seriedade, os jovens eu achava que queria só brincar, não queria nada com nada. Mas meu pastor falou, você é jovem, então Tem você que precisa trabalhar com liderar jovem. Yeah. E aí, por obediência, eu prefiro dizer assim, eu falei, ok, vou liderar. Então, a nossa primeira cela de adolescentes, na verdade, nós tínhamos 45 adolescentes What? nessa primeira Nossa, Muita coisa. 45. mas adolescente vai e volta, é convidado por uma amiga. Igual eu te falei, o jovem, você tem um poder de influência muito grande. Então, seja espelho para outras pessoas, para gerar no coração de outros jovens a necessidade de viver aquilo que você está vivendo, que é a presença de Cristo. Yeah. Então, seja um exemplo, sabe? Seja um modelo para que as pessoas também possam vir, porque Jesus está voltando. E eu tenho certeza que você vai querer ir também, não vai querer ficar não. Em nome de Jesus, já Amém, profetizo na glória a sua Deus. vida. E aí, foi indo. Só que eu falei assim, a nossa célula vai ser diferente. Não vai ser aquela célula que só faz brincadeirinha e tudo mais para dizer que houve uma reunião. Sem brincadeira, Nick e Aninha. Às vezes a célula, ela era só oração. Uau. Às vezes ela era só louvor. Nossa, meu sonho Só é isso pros adoração. jovens. Isso é meu sonho pros jovens. E é porque a gente tinha assim, a abertura, o quebra-gelo, a ministração, a palavra da oferta e louvor. Então a gente fazia uma escala, né? Cada semana eu escalava uma pessoa para fazer uma coisa, porque era uma forma, igual eu falei para vocês, a forma de eu me permanecer na igreja, né, além da presença de Deus, foi Trabalhando, atuando, servindo. Então eu entendi que isso era um insight bem legal. Então eu passei a fazer isso, né? A minha igreja fazia isso na época com todo mundo. Isso era muito legal. Eu lembro que uma vez a gente tinha que trazer um amigo, né? E aí teve um dos rapazes que levou um garoto que se dizia ateu. Não acreditava em Deus. Uau. Falei, Senhor, me dá estratégia, né? Eu não estava preparado para isso. E na mesma hora o Senhor me deu uma direção. E eu perguntei para eles assim, alguém aqui não acredita em Deus? Você nunca espera que alguém vai levantar Yeah. numa célula de crente. De crente, exatamente. Pasmem, uma pessoa levantou a mão. Uau. Eu falei, ok, você não acredita em Deus? Eu falei, Deus, me dá a direção agora. Conecta o Wi-Fi. Conecta A PDF. o PDF, tem que fazer o E na mesma download. hora o Senhor me deu uma luz e eu falei pra ele, eu falei assim, olha só, quantos anos você tem? Eu não lembro quantos anos ele falou que tinha, mas devia ter algo entre 14 e 16 anos. Eu falei assim, você nunca acreditou em Deus? Ele, não. Eu falei assim, beleza. Então você tá me dizendo que você, por essa idade que você tem, você experimentou não conhecer Deus. Você não sabe quem é Deus. Que tal hoje você dá a oportunidade não para eu te apresentar Ele, mas a oportunidade dele mesmo se apresentar para você. Você topa a experiência? O jovem é curioso, né? É, claro. Ele Claro quer que pagar para ver. Uhum. E ele, ok. Eu falei, era só o que eu precisava falar assim, Deus, Glória a agora o Deus. Senhor faz. Agora sou eu. A minha parte eu fiz, agora com o senhor. Eu lembro que nós apagávamos, todo louvor a gente fazia de luz apagada, para não ficarem com vergonha, né? Sim. E aí eu lembro que eu apaguei as luzes, eu fiz uma oração sincera, eu falei, Senhor, eu confio em Ti. Da mesma forma que eu te conheci, da mesma forma que eu pude ver os pés de Jesus, da mesma forma que eu pude sentir, eu quero que esse jovem também se sinta. Eu quero que ele se sinta amado, eu quero que ele se sinta acolhido. E o Senhor é fiel, é poderoso, justo para poder fazer isso. Então só faz, Senhor. E ali nós começamos a orar, a clamar, a ministrar e tal. Eu sei que na hora que acabou, que nós acendemos as luzes, esse jovem estava em plantos, chorando. Foi Uau. tocado por Jesus. Glória a E Deus. permaneceu na célula. Glória a Então Deus. tem a ver com isso. Não adianta eu querer lutar com as minhas forças, não adianta eu achar que eu que faço, que eu que vou fazer. Cara, se Deus não tiver no negócio, não vai andar. Uau. É como um bolo. Se você não colocar o fermento, o bolo não vai crescer. Na sua caminhada com Cristo, se você não colocar Jesus, o seu ministério não vai prosperar. Ele não vai avançar. Toda vez, Aninha e Nick, que a gente tentar achar
que nós podemos fazer por nossa própria força, para nossa própria vontade, nós vamos fracassar. Porque quem faz é Deus. Nós somos apenas instrumento na mão dele. Yeah. Então, basicamente é isso. O jovem hoje, ele precisa entender que ele precisa se posicionar e ir na contramão daquilo que o mundo tem para oferecer. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando um jovem entrega a vida para Jesus, ele tem o poder de estragar, de acabar com o inferno. Entendeu? Não existe Satanás que tem poder maior do que o nosso Deus. Deus, ele é detentor de todo o poder. E toda vez que eu me entrego a ele, que eu resolvo, que eu decido, né? Como eu já disse aqui, tudo parte de uma decisão. Que eu decido seguir a Cristo, cara, nós vamos experimentar as melhores coisas da parte de Deus para as nossas vidas. 100%. Cara, o que é o mundo? O mundo, ele é destruidor. Nós precisamos entender, jovem, você precisa entender que a sua passagem neste mundo, né, nessa terra aqui, é algo apenas para você aprender, é um aprendizado, é algo passageiro, porque a eternidade te espera, a eternidade nos espera. Tá certo. Deus, ele é maravilhoso, sabe? Quando nós entendermos que o nosso coração precisa de verdadeiramente queimar para Jesus, cara, nós vamos ser muito usados. Muito usado. Tem tantas vidas aí precisando, sabe? É triste a gente ver que muitas das vezes o mundo influencia jovens, mas a gente precisa mudar esse cenário. Jovens de Deus precisam influenciar jovens que ainda não têm a revelação, que ainda não conhecem qual é o caminho. Exactly. Porque Jesus já dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a responsabilidade de levar a verdade do evangelho para aqueles que precisam e que necessitam. É a nossa responsabilidade. Porque nós somos chamados com esse propósito. Então é posicionamento. Jovens, posicionem. Ainda dá tempo. Sabe? Aquilo que você fez de errado, não deixe o diabo te acusar. Se conserte com Deus. Eu sei que alguém que está ouvindo esse podcast nesse momento tem algo para se consertar com Deus. Não precisa me dizer, não precisa dizer para ninguém. Vai você, entra no teu quarto em secreto e ora aquele que te vê no culto, que conhece as suas fragilidades, conhece os seus defeitos. Rasga seu coração. É uma coisa que eu aprendi, sabe? É que oração com Deus não precisa ser aquela coisa, soberano, eterno, aquelas palavras Deus, enormes, e não sei bonitas, o que. enfeitadas. Jesus fala sobre isso. Não ore igual os fariseus oram. Cara, sai fora. Fala pra ele, papai, paizinho, do seu jeito. Tá doendo, pai. Eu falo, gente, oh my God, às vezes eu acho que Deus fica com raiva de mim, mas glória a Deus, ele não fica. E eu sei. Eu chego, Deus, oh my God, hoje foi tão difícil. Eu começo. Gente, igual você conversa com um amigo, é assim que Deus quer que nós falamos com ele. Exatamente. Você precisa ser sincero, sabe? Deus não quer que você tenha um coração hipócrita. Ele quer que você rasgue o coração. Fale o que você precisa. Se precisar gritar, você grita. Ele tá ali. Sabe? O Espírito Santo, todos os dias, ele espera para ter um momento com a gente. Yep. Quando você vai se deitar, eu imagino, né, que o Espírito Santo tá ali. Ai, que legal. A Aninha agora vai dormir, ela vai conversar comigo, vai me contar como foi o dia, o que aconteceu e tudo mais, e fica naquela expectativa. Se a Aninha pega e não ora, você acha que ele vai virar cá e falar assim, desisto disso aí, não vale mais a pena não. Não. Ele fala, ok, amanhã ela estava cansada, amanhã eu vou tentar de novo. Eu penso do mesmo jeito. Então o Espírito Santo tá sempre ali, disponível para entrar. Sabe, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Cara, eu fico muito triste, principalmente no país que a gente vive. Você anda na rua, um frio danado, e você vê aquelas jovens de blusa de frio com um short mostrando... Cara, pra quê? Hoje eu sou pai de 2 meninas, cara. E eu vou ensinar as minhas filhas aquilo que é princípio, aquilo que é certo. Amém. Sabe, porque o pai, ele tem essa responsabilidade de ensinar e acompanhar. Sabe, as meninas, vocês precisam entender, o corpo de vocês é templo e morada pro Espírito Santo. Você, com certeza, não gosta de morar numa casa suja, uma casa bagunçada, uma casa que não vale a pena. Se você estivesse nessa situação, você não ia gostar. Então, por que você acha que o Espírito Santo pode viver nessa imundície? Eu, como menina, né, eu posso falar, mas assim, tipo, Deus tem me mostrado bastante o que é tratar o seu corpo como se fosse o templo do Espírito Santo. Porque é o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter respeito para o nosso corpo. Exatamente. Tem que ter aquele zelo. Nós temos que ter aquela convicção também. Ok, o que eu tô fazendo? Eu tenho convidado muito a Fernanda Brum. Ela é muito boa. Ela fala muito de... Ela é engraçada também. Então, assim, esse aqui é meio fora do assunto, mas, gente... Pra você que é menina, procura entender será que Deus gostaria que eu vestisse assim? Que eu me mostrasse assim? Que eu falaria isso? Pra quê?
Exatamente. Porque eu vou te falar uma coisa, vou ser bem sincero. Os caras que estão aí fora, eles só querem usar seu corpo. E aí, você quer ser o quê? Um instrumento? Você quer ser um objeto que vai ser usado, vai deixar... Cara, Yup. já que você quer ser tão usada... Vai ser Nossa, eu usado... tô falando bem escrachado, bem aberto. Ai, não! Cara, vai ser usada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vai ser usada pelo Senhor pra Que fazer a é diferença na vida muito de alguém. melhor. Muito melhor. Exatamente. Melhor. Sabe, não queira passar por situações difíceis pra depois você se arrepender. Sabe, pega testemunho de quem já viveu pra você usar como referência. E eu te digo, não existe coisa melhor, vocês sabem disso, do que viver pra Cristo. Oh, yeah. Então é sobre isso. Se eu fosse falar aqui, eu poderia falar aqui mais 10, 20 horas. Mas a gente pode resumir tudo em posicione-se. Sabe? Seguir a Jesus não é uma coisa muito fácil. Não. Por quê? Porque você tem que abdicar de suas próprias vontades para viver as vontades de Deus. Yeah. Isso seria, na verdade, nosso conselho, né? Todo mundo sabe que chegamos ao final, infelizmente. Mas... Yes. Ah, Muito... Nossa, eu gostei tanto. Sorry, eu te cortei. Gostei tanto. Não, mas eu ia falar assim, antes de terminar, porque tem tempo ainda, pessoal, se aguarda. Esse seria o seu conselho para os jovens, né? Sempre terminamos com o conselho. Então, qual que seria? Você definiria o conselho para os jovens? o conselho para os jovens hoje ele é muito simples. Ele é apenas o início. Primeiro, ame Jesus acima de qualquer coisa. Porque o seu amor por Jesus vai fazer você chegar a lugares que você jamais imaginou. E a partir do seu amor por Jesus, você vai permitir ser transformado, transformada por Ele. Porque é tudo, tem tudo a ver com Ele. Não é nada a ver com a gente. É tudo sobre Ele. Yeah. E posicione-se. Porque a partir do seu posicionamento, grandes coisas vão acontecer. Amém. Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Deus. É isso, pessoal. Yep. Ai, meu Deus. Nossa, Henrique, foi muito bom. Glória a cara. Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado so Tem much. tanto tempo já queremos trazer você. Muito obrigada. Ai, você viu que minha mão tá gelada. Tinha muito mais assunto pra falar. Tinha o nascimento das minhas filhas, tinha meu casamento, mas... Gente, aguarde-se, porque vai vir mais. Oh my gosh. Don't worry, vai vir mais. Parte 2. Você aguarda também, viu? Se prepara. Wow. né, amor? I'm Part here. 2. Part 2 com o Henrique. Part Vamos two? ver. Gente, Afinal, eu tenho que vir, né? Afinal, eu falei, o podcast inteiro eu falei sobre você servir, você estar disposto. Yeah. E é isso. Exatamente. Mas, Henrique, sério, muito obrigada. obrigado a Nós vocês. sentimos muito honrado em você ter vindo aqui lá de Nova York pra gravar com a gente. Glória Foi a Deus. muito Continue bom. com esse projeto. Que Amém, tá tudo glória muito a lindo. Deus. Amém. Amém. Obrigado muito pelo seu tempo. Foi maravilhoso. Que Deus continue te abençoando no Pod Life e tudo Oh, mais. yes. Amém, E no seu vocês ministério, em No seu tudo que você ministério. está fazendo. Tem É vários. isso. E a você que está nos assistindo, muito obrigada por ter entrado nesse vídeo, nesse episódio. Nós desejamos que esse episódio impactou a sua vida bastante, do mesmo jeito que impactou a nossa. E fica com Deus, nos acompanhe na próxima Na próxima quinta-feira. quinta, às às 4 4 horas, da gente, tarde. desculpa. Gringo é bom, né? Porque... Tem dia que sai, tem dia que não sai. Hoje não está saindo. Mas é isso, gente. Nos acompanha e na quinta-feira que vem, às 4 horas de horário dos Estados Unidos, vai ter mais um episódio abençoado. E é isso. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Até Tchau. semana que vem. Tchau. Bye. I need you. Oh,